Olá, tudo bem contigo? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Estou de volta trazendo uma reflexão mediante a leitura diária, né? Aqui e ali o Senhor me leva a estudar um pouquinho mais. Desta vez foi em 2 Crônicas, capítulo 30, versículos de 1 a 11, tá certo? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Olha, você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. O meu canal, ele está aqui no YouTube desde 2011. Foi logo quando eu me aposentei. Então, você que é novo aqui, eu costumo ler as reflexões que faço, tá? Para não fugir, porque a gente às vezes está falando, lembra de outra coisa e distancia, mas eu quero focar aqui, tá certo? Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Rejeição ao convite. O rei Ezequias foi um dos 8 reis de Judá que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou a reinar com 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele confiou no Senhor, se apegou ao Senhor, não se afastou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, ele prosperava. No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir a ele os sacerdotes e os levitas e ordenou que se santificassem, que tirassem do lugar santo a imundícia, que santificassem a casa do Senhor. O rei Ezequias, ele teve no seu coração um propósito de fazer um pacto com o Senhor, para que se desviasse deles o ardor da ira do Senhor. E recomendou aos sacerdotes e levitas, para que não fossem negligentes, pois foram escolhidos para estarem diante de Deus para o servir, para serem seus ministros e queimarem o incenso. Os sacerdotes, eles purificaram o templo. O rei Ezequias, ele restabelece o culto a Deus e convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O rei enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor. E decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa em Jerusalém, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Assíria. Não endureçais a vossa cerviz, mas submetei-vos ao Senhor, e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Porém, riam-se e zombavam deles. Todavia, alguns de Azé, de Manassés e de Zebulon, alguns se humilharam e vieram a Jerusalém. Eles riram e zombavam deles. Foi justamente essa passagem aqui que eu quis meditar um pouquinho, certo? O convite foi feito por pessoas especiais, o rei e os príncipes, e para pessoas que conheciam o Senhor, mas eles rejeitaram, não quiseram atender ao convite, não deram o devido valor àquele convite. Conversando com meu esposo, ele lembrou da parábola das bodas. Jesus, ele estava ensinando no templo e chegaram-se a ele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e os fariseus e questionaram Jesus perguntando-lhe
Com que autoridade ele fazia aquelas coisas? Depois de responder-lhes, começou a falar-lhes por parábolas. E ali ele conta a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, e eles ali entenderam que Jesus estava falando acerca deles. Então, procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto o povo, o tinha por profeta. Então, Jesus tornou a falar-lhes por parábolas e fala a parábola das bodas. E esta parábola, Jesus fala exatamente a que o reino dos céus é semelhante. Disse Jesus: um rei celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois vieram outros servos aos convidados, dizer-lhes que o jantar estava preparado, tudo estava pronto. Vinde às bodas, e eles não fizeram caso, não deram crédito ao convite do rei. Foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Então o rei disse aos seus servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E ordenou aos seus servos: ide pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram os servos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se a sala nupcial. No caso, nós os gentios, certo? O convite foi feito para o povo de Israel, mas eles recusaram. E agora todos gentios, bons e maus, foram convidados para participarem das bodas. O rei entrou para ver os convidados e viu um homem que não trajava veste nupcial, e ordenou aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são os que atendem à chamada de Deus, que se arrependem dos seus pecados e que creem em Jesus Cristo. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele dá um aviso para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Graças a Deus que as nossas vestes foram trocadas por vestes de justiça. O Senhor, ele nos justificou, ele nos lavou com seu precioso sangue. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo está chamando você. Não rejeite em hipótese alguma este convite. É a melhor coisa que você faz é atender o chamado de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento que aqui estivemos refletindo na tua palavra. Aqueles que irão chegar, aqueles que estão ouvindo e assistindo, que eles possam refletir seriamente nesta palavra, ao convite de Jesus. Todos nós que aceitamos este convite, a cada um ele nos atribuiu uma tarefa, e que cada um possa cumprir o mandado do Senhor, porque um dia ele vai voltar e todos nós iremos prestar contas a cada um. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, o Senhor permitindo. Em nome de Jesus. Amém.